E agora, gente, um outro assunto que preocupa muito, né, os brasileiros é em relação à exportação de carne. O aumento das exportações de carne bovina aos Estados Unidos tem, inclusive, incomodado os pecuaristas norte-americanos. A principal entidade de produtores pediu ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que simplesmente suspenda as importações do Brasil, assim como fez a China. Essa negociação com a China, é importante a gente lembrar, ainda está em suspenso. Tinha aquela ideia de que podia ter algum caso de vaca louca, isso foi completamente descartado. Então, as condições sanitárias do Brasil estão em perfeito estado, em perfeitas condições. E aí agora os Estados Unidos tentando, então, a associação, né, dos agricultores, dos produtores de carne dos Estados Unidos, tentando, então, pedir que essa importação seja menor ou, de fato, não aconteça. Vamos falar com o Gustavo Uribe, que ele vai trazer o que diz essa nota da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Uribe, antes de você falar, eu queria exibir aqui no nosso telão, se for possível, um trecho que eu achei bem forte, se a gente conseguir mostrar no nosso telão, ou daqui a pouquinho a gente mostra, ou você fala mesmo, Uribe. O trecho mais forte que eu achei, diante deste contexto, entendemos que a Associação, né, dos produtores de carne dos Estados Unidos está desinformada ou adota postura protecionista com viés econômico e sem nenhum caráter sanitário, que foi o que a gente disse aqui, né? Marcela, é até um luxo falar de carne, sendo que a gente estava vendo os dados sobre desigualdade no Brasil. Mas é um tema bastante importante para o comércio internacional. Bom dia a todos, bom dia Marcela, bom dia Daniel. Gostei do lookinho Brasil hoje de vocês, verde e amarelo. O que tem acontecido é o seguinte: a Associação dos Produtores Americanos tem pressionado o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a suspender a compra de carne bovina brasileira in natura. E a reação do governo brasileiro tem sido muito forte e também da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Eles divulgaram uma nota agora falando que ou é uma questão de desinformação da Associação Americana ou é uma questão, então, deles não quererem respeitar as regras de comércio internacional. Qual tem sido a questão? Os Estados Unidos se transformaram no nosso segundo maior comprador de carne bovina neste ano e a demanda do mercado americano é muito grande, por isso que o Brasil tem exportado bastante para lá. Houve um incômodo, então, da Associação de Produtores de Carne Bovina Americana. Então, eles têm alegado que você precisa melhorar as condições sanitárias do Brasil para fazer uma avaliação se há mais casos da doença da vaca louca. A gente lembra que a doença da vaca louca houve 2 casos isolados e que não há mais possibilidade ou novos casos da doença no Brasil. Inclusive, a nota da CNA aponta que, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos tiveram casos da doença da vaca louca nos anos de 2003, 2005 e 2012. Casos típicos e não atípicos. A percepção no governo brasileiro é de que dificilmente o Departamento de Agricultura americano possa tomar alguma decisão, alguma retaliação ao Brasil. Por quê? Porque, primeiro, há a questão da demanda. A demanda de carne bovina nos Estados Unidos aumentou muito neste ano. Segundo, o governo brasileiro foi informado por integrantes da diplomacia americana de que as relações comerciais se mantêm como estão, ou seja, não deve haver, pelo menos no curto prazo, alguma suspensão. Então agora o Brasil acalma nessa área com os Estados Unidos, mas ainda preocupa a questão da China. Alguns diplomatas chineses com quem eu conversei ontem me diziam que a expectativa mais otimista do governo chinês é romper este embargo com a China, que é nosso principal comprador da carne brasileira, no Ano Novo Chinês, que é no final de janeiro e começo de fevereiro. São perspectivas bastante otimistas na avaliação de integrantes do Ministério da Agricultura. Agora, como diz a Basília Rodrigues, a ver, a aguardar se realmente esse embargo será rompido, até porque o Brasil já provou, já mostrou para a China que não há mais casos de doença da vaca louca na carne brasileira.